Vamos começar o cafezinho e falar de testes hoje? Bom, eu ia falar sobre pirâmide de testes, né? Porque eu vou até procurar aqui para ficar na minha cara enquanto eu falo, porque assim, o meu problema hoje em dia no trabalho é que existem muitos testes de end-to-end. E aí, isso é muito difícil, porque é muito lento e eles não rodam juntos com o teste unitário, né? Então isso gera. Eu já falei disso esses dias aí. Se alguém quiser, pega a minha playlist de cafezinhos e vai voltando aí. Alguma hora eu vou falar de teste, né? E até assim, galera, eu peço desculpa que eu vi que é difícil achar as coisas no meu canal, né? Tipo, eu tenho umas playlists, mas a playlist de cafezinho é difícil. Então pega, se quem quiser, quem não viu um monte, pega um cafezinho aleatório e vai vendo, né? Mas assim, vamos pensar num caso ideal de teste de um projeto e a gente consegue, tipo, planejar. Pensar assim, idealizar como é que seria um projeto que os testes são muito bem feitos. Então vamos lá, assim. Primeiro que, assim, o pirâmide de teste a gente vai ter na base dela os testes unitários. Por que é pirâmide, né? Pirâmide é porque, assim, se a gente botar teste unitário, teste de integração e end-to-end, né, fim a fim, a gente vai ver que a gente tem uma quantidade, mas deveria ter uma quantidade de testes maior de testes de unidades do que de teste de integração e do que de teste de fim a fim. Mas por que isso? Porque testes de integração e testes de fim a fim são mais caros, são mais difíceis de testar. E que caro no sentido, não é no sentido só de custo mesmo, é sentido de tempo mesmo. O tempo é dinheiro, né? Além do que, assim, se você tem máquina ocupada também é dinheiro, né? Uma máquina podia ser liberada, ela podia ser compartilhada, né? Então, assim, quando você for pensar nos testes da sua aplicação, o que eu recomendo? Eu recomendo que, pense um teste por funcionalidade, porque, assim, e aí, funcionalidade, eu digo no sentido de requisito, né? Não no sentido de funcionalidade em si, né? Porque o que acontece que eu vejo muito, né? Eu peguei esses dias, eu tô trabalhando é um refactor básico lá numa funcionalidade. E aí, assim, quando eu percebi, tinha um teste de unidade para essa funcionalidade. E aí era aquele teste gigantesco que ele passava, que tinha vários, eu não sei o que tá fazendo ali. Eu não sei o que ele tá testando ali. Se falhar alguma coisa ali na linha, sei lá, 50 do teste, eu vou ter que entrar, chegar naquele teste, ver o que ele tá validando um a um e entender o que tá validando ali, né? Mas eu, assim, muito provavelmente eu não vou entender o requisito, porque o requisito não está ali. Então, quando a gente fala de teste unitário, o ideal é que ele seja linkado a um requisito. E aí, assim, o JUnit 5, né, para quem para quem trabalha com Java, o JUnit 5 dá potencial para isso. Você põe um display name lá no teste e você descreve texto lá, fala, ó, o que eu faço, né? Eu falo assim, teste se dado não sei o que, acontece tal o que. E eu escrevo meu teste que vai refletir exatamente o que eu estou testando. Então, assim, quando eu boto lá, é um caso assim, dado que eu, por exemplo, você imagina se eu tenho testando uma lista o máximo de valor, o máximo de itens que cabem dela são 10, né? Aí eu falo assim, dado que eu tenha 10 itens, se eu adicionar um, ele tem que continuar com 10 itens. Aí, tipo, aí eu vou lá validar se o último é. Eu vou validar as regras de negócio daquela coisa. Aí, tipo, se eu alterar o código e quebrar aquele teste especificamente, eu vou saber que aquele teste é o meu problema. Entendeu? Porque assim, imagina só, testando o componente tal, e aí você, cara, tem 200 linhas daquele teste, e quebra no meio. Eu não sei, cara. O código não me deixa entender. Então, e assim, o teste de unidades, eu acho que ele tem que testar tudo isso, né? Teste de integração. O que é um teste de integração? Bom, teste de integração é quando você integra com outro componente. Hoje, a vida da galera que faz teste de integração é bem mais fácil por causa de um cara chamado Test Containers. Eu vou deixar aqui o link do Test Containers, né? O que é o Test Containers? É um cara que você sobe um Docker, ele usa aquele cara como para testar e depois joga fora aquele Docker Container. Então você não precisa mais ficar mocando banco de dados ou mocando. Antigamente, o que eu fazia com o banco de dados, né? Eu pegava o HSQLDB,
subia ele e usava o Hibernate para testar. Dava certo 90% dos casos, entendeu? Porque aí eu conseguia testar minhas regras de negócio, usando ali um banco em memória, né? Acho que era o HSQLDB que eu usava, no H2, alguma coisa assim, não lembro agora, né? E eu conseguia validar que aquilo ali tá funcionando. No Kafka, eu uso o Kafka Streams. No Kafka Streams você tem até uma funcionalidade que é o topology, test topology, alguma coisa assim, que você consegue, se você separa a topologia a topologia do Kafka Streams mesmo, você consegue testar a sua topologia, que é 90% do que você precisa, né? Por exemplo, a minha próxima funcionalidade que eu vou começar hoje, eu não vou conseguir usar o test topology. Então, se eu não conseguir usar o test topology, eu preciso usar, tipo, fazer um teste de integração. Eu preciso subir o negócio e testar, né? Porque é uma validação de erro lá que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, né? Tipo, se tiver tal coisa, se acontecer tal coisa, tem que parar o sistema, né? Então, é um teste que eu vou precisar fazer, né? Então, o teste de integração é quando você vai testar com um componente real, né? O que implica que é diferente do teste fim a fim, porque o teste fim a fim, eu vou pegar o quê? O output de um sistema e vou jogar no input de outro sistema, né? Então, assim, o teste de integração, eu não sou teórico dos testes, eu não entendo muito dos testes, mas eu creio que ele não precisa, você não precisa ter ali do outro lado um. Se eu estou testando uma API, eu não preciso ter uma, um serviço do outro lado que implementa aquela API. Eu posso só ter ali um serviço web. Na verdade, o teste de integração é para testar a sua interface web, né? Então, ali, se você. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, galera, mas eu acho que se você tem um Open API, você deve conseguir gerar APIs aí fácil, mocks, talvez, assim, tipo. Eu não entendo, não sei como funciona hoje em dia, para ser bem sincero. E os frameworks modernos permitem fazer testes bem feitos até esse nível. Pelo menos eu sei que no Quarkus, né, eu consigo testar E aí eu não sei, eu não sei se chamaria isso aí de teste de integração, né? Mas assim, eu lembro que antes de eu entrar numa onda aí no meu mestrado, que eu estou fazendo uns testes, né? Eu estava fazendo uma brincadeira aí, uma interface gráfica para Kafka aí, né? Eu tava usando o Vadim. E aí eu fazia um teste de integração ali com o Vadim. Então, um teste usando o Selenium. Dá para fazer isso aí, galera. Dá para fazer. Não sei se chamaria isso de teste de integração. Não sei, sinceramente. Assim, eu não sou teórico. Mas, se ele é mais lento, ele tá uma categoria acima do teste de unidade. Porque ele vai ser mais lento de se testar, né? E é sempre bom testar se o teste está validando. Como é que eu testo o teste está validando? Eu falei isso no meu último vídeo sobre teste. Eu tenho que fazer o teste falhar, né? É até interessante, né? Eu fui, eu tô implementando os testes de integração, né? Que eu tenho que implementar. E aí o que a gente faz? O teste de integração é ruim, é péssimo o nosso framework, né? Ele sobe tudo usando o Helm chart lá, então ele testa até o nosso Helm chart. Ele testa ali no Minikube, né? Ele deploy no Minikube, eu subo o Helm chart, aí eu fico mandando as coisas pro Python e verifico em Python. Eu não gosto muito dessa interface Python. E eu acho que tem muito a desejar ali nesses testes. Mas já fiz uma apresentação pro time, o time que mantém isso não quer ir pro Java, né? Mas eu fiz uma apresentação assim, tipo, o que poderia melhorar, né? Que é exatamente o que eu tô falando aqui, né? Tipo, o teste ele tem que ter intencionalidade, eu tenho que saber o que meu teste está rodando, né? E aí, o que acontece ali? Eu até dei uma perdida aqui, né? Eu fico mandando mensagens para aquele cara e fico validando, né? E eu cuido de todo o ciclo de vida da aplicação. O que não implica que, por exemplo, se eu fosse fazer um teste fim a fim, eu mandaria de um lado os componentes que enviam mensagem, né? E do outro, os componentes que recebem. Mas eu tenho que subir todo o sistema? Não, você não precisa subir todo o sistema. Por exemplo, o que eu faço? O que eu faço? Eu fiz isso na antiga empresa que eu trabalhava, né? A antiga empresa que eu trabalhava, a gente tinha dispositivos IoT industrial, né? Então imagina lá, tipo, tá chovendo hoje aqui, né? Imagina lá em São Paulo, quando começa a chover, todo o transformador é monitorado pelo sistema que a gente tinha, né? E aí o que fazia? Quando começa a chover, a gente
a gente, ele solta um monte de mensagem, tem vários tipos de mensagem. Quando alguém vai tentar fraudar alguma coisa, ou quando tem algum erro, uma mensagem lá de conexão de energia reativa subiu, ou sei lá, tipo, eu nem lembro as mensagens, umas coisas de elétrica aí que eu faço questão de esquecer, né? E aí, o que acontece, né? Que eu fiz para fazer os testes de integração sem levantar todo. Porque assim, imagina só, vou ter que levantar um transformador, vou ter que verificar se deu a mensagem tal. Não, o que eu fiz? Eu peguei, eu fiz lá basicamente que era eu subi o cara na rede, nossa, né? E aí, em vez de ter um cara que processava, eu fiz um cara que basicamente ele faz a gente era um Kafka, né? Tinha um broker Kafka ali que pegava todas as mensagens, né? E eu fiz um cara que basicamente ele pegava todos os eventos e salvava em arquivos, né? Então eu juntei lá um camalhaço sei lá, de megas de mensagem, as mensagens eram curtas, eram protobuf. E aí juntei todo esse camalhaço e salvei em arquivos, né? Aí, resultado. Quando eu fui fazer os testes, o que eu fiz teste de integração? Eu peguei, fiz uma análise dessas mensagens, né? Peguei essas mensagens, selecionei as que eu precisava, e eu peguei a mensagem que vinha do sistema lá e usei nos meus testes de integração. Só que eu também fiz uma coisa, eu peguei aquele mesmo camalhaço de mensagens e enviei tudo, né? Então, assim, ó, eu pegava lá, eu sabia que dado se eu mandar todas essas mensagens, o meu sistema não pode cair. Sei lá, eu deixei lá uma semana, acho que foi uma semana por aí que eu deixei o carinha em execução lá e eu fiquei fazendo eu nem lembro, eu chamei o negócio como alguma coisa como escuta de rede, alguma coisa assim, né? E aí eu peguei esse calhamaço e testei, ó. Toda vez que eu tinha um deployment, eu jogava esse cara em execução, rodava todas essas mensagens, né? E aí eu verificava se tava ok. Então consegui validar, né? Então aí já responde que o teste fim a fim, ele é custoso, mas você pode tentar mocar ele de alguma forma ali, tipo, tentar, sei lá, assim, tem teste de fim a fim que a galera tem que ir até mais longe, por exemplo, quando a gente fala em telecom, a gente sempre tem um teste de fim a fim lá, quando tipo, tem vários fornecedores, porque assim, imagina uma telecom aí que você usa aí, que você tá vendo esse vídeo aí, sua operadora de telefonia móvel aí, né? Tipo, ele não tem só o nosso, ela tem um software nosso ali que faz o billing ou a sessão, mas tem outros que interagem. Por quê? Porque a própria operadora ela não quer ficar refém de uma fornecedora só. Então ela tem uma ou duas ali para quê? Para fazer barganha, fazer, ó, não, eu tenho os caras aqui, mas eu tenho outros caras ali, né? E aí já aconteceu quando aconteceu uma vez que tipo os caras desistiram de uma chinesa aí, né? E botaram o nosso em produção sem nos avisar e o nosso servidor caiu e foi um grande cocô, né? Mas assim, segue a vida. Segue a vida. Depois teve um problema comercial gigantesco, né? Porque um problema comercial gigantesco, né? Mas segue a vida, né? Porque a licença é vendida por subscriber, né? Então, se você é um subscriber, você tem 50 milhões de subscribers, o cara bota mais 50 milhões e fala, pô, pera aí, cara, tipo, né? Você vai ter que pagar mais, né? Até porque o suporte é dado por isso, né? Então era isso, cara, assim, basicamente, fazendo um resumão. Você tem a pirâmide de teste, né? Que no topo vai estar teste fim a fim, teste de integração. Tem os outros tipos de teste. Se eu fosse você, eu procurava aí, ó, tipos de teste. Tem teste de contrato. Teste de contrato é bem interessante, né? Nunca achei nada que pudesse. Que pudesse, tipo, fazer um teste bom de contrato. Talvez hoje tenha, né? Até porque eu não trabalho com HTTP faz 5 anos, né? Cara, estudar isso é bom. Você tem que ter mais testes unitários. Os testes unitários têm que ter sentido. Então, faça ele falhar ao menos uma vez. Se seu teste, eu já falei no último vídeo, né? Um software sem teste automatizado é um software não confiável. Teste que nunca falhou é teste não confiável. Faça seu teste falhar, nem que seja inserindo bugs ali, entendeu? É isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado. 14 minutos e meio de vídeo. Bom cafezinho pra você. Meu cafezinho, ó, tá claro aí. Ele tá bem gostoso, porque acabou meu café. Eu tive que pegar um dos cafés especiais que eu tenho, que tava até bem velho. Então, assim, ele não tá tão bom, assim. Um café colombiano também que... Pô, café de Minas é melhor, né? Valeu, pessoal.